Bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre algumas noções do direito empresarial aplicadas aí à engenharia. Lembrando que esse material ele está protegido por direitos autorais e propriedade, então ele é exclusivo para fins didáticos e apenas aos alunos que estão inscritos na disciplina. Bem, vedada a sua cópia e sua distribuição. Falando então do direito empresarial, é o direito das empresas, como o próprio nome já diz. Antigamente ele era conhecido, boa parte dos livros, inclusive, consideram essa nomenclatura mais antiga do direito comercial, que é o próprio nome que está na ementa da disciplina, direito comercial, que hoje é chamado de direito empresarial. Tá? Então é um ramo do direito privado, que versa sobre as relações privadas, né? Então, nós não temos um código, uma lei específica sobre as empresas, um código empresarial, porque a gente acaba utilizando o próprio Código Civil para poder fazer essas vezes. Então, tem alguns capítulos que tratam das questões das empresas e a gente acaba utilizando, especialmente ali do artigo 966 e seguintes. Tá? Então, esses artigos 166 e seguintes é o que a gente acaba utilizando como código empresarial. Está colocado nesse artigo 966 do Código Civil que o empresário é aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Então isso é o conceito de empresário. A gente não considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, de natureza literária ou de natureza artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir um elemento de empresa. Então, apenas nos casos em que houver uma empresa constituída para isso é que a gente vai chamar de empresário. Tá bom? Então, esse é o conceito nu e cru. Da inscrição. Então, para você poder ser considerado empresário, você precisa obrigatoriamente se inscrever no registro público de empresas mercantis, certo? No local da sede da empresa. Então, a empresa vai determinar um local, isso vai estar colocado lá no seu ato constitutivo, né, no seu contrato social, onde você vai descrever qual é a sede da empresa. E aí, a partir desse local, é que você vai fazer o seu registro e ela deve ser feito antes do início da atividade. Então, alguém quer montar uma empresa, primeiro estrutura a empresa para depois poder funcionar, que é o óbvio, né? Quanto à capacidade, então, podem exercer a atividade de empresário todos aqueles que estiverem em pleno gozo da sua capacidade civil, como a gente já conversou lá no direito civil. Então, quem possuir capacidade civil e não estiver legalmente impedido. Por quê? Existem algumas condições, por exemplo, de determinados funcionários públicos, juízes, que não podem exercer determinados tipos de atividades, ou não podem exercer atividades remuneradas, ou enfim. Então, se não houver nenhum tipo de impedimento legal, as pessoas que detiverem capacidade civil, elas podem ser empresários. Vamos agora tratar de alguns princípios do direito empresarial, né? Tratar do princípio da livre iniciativa, bastante importante, da função social da empresa, da liberdade de concorrência, da liberdade de associação, da preservação da empresa, da sociedade de responsabilidade, da autonomia da vontade e da inerência do risco. Então, são esses os principais princípios que diferenciam o direito empresarial dos demais, tá? Então, falando primeiro da livre iniciativa. Então, está no próprio artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. Tá? Então, o empresário ele tem a liberdade para exercer a sua iniciativa privada. Então, ele pode agir, atuar onde ele bem entender. Então, essa liberdade ele possui de exercer a sua atividade econômica da forma e onde ele bem entender, desde que isso não seja vedado, não seja uma atividade ilícita, não seja proibido, certo? O Estado, nesse
sentido, ele deve ser um mero agente regulador. Ele deve criar regras para disciplinar a atividade do empresário. Então, ele vai dizer basicamente como eu posso exercer a minha atividade, mas ele não pode me limitar as possibilidades do ponto de vista de determinar o que eu posso fazer. É isso que diz o princípio da livre iniciativa. Eu posso criar coisas, inventar negócios, inventar possibilidades aqui livremente. Opa, desculpa. Liberdade de associação. Então, eu posso me associar ou não. E eu posso me associar com quem ou com quantos eu quiser. Tá? Então, e, ao mesmo tempo, eu tenho o direito de me retirar de uma sociedade a qualquer tempo. Eu tenho que ter essa liberdade de ingressar numa sociedade e de sair da sociedade. Então, é isso que dita o princípio da liberdade de associação. É lógico que as sociedades elas têm regras, tanto para entrar quanto para sair. Tem ônus, eventualmente, né? Eu devo ceder as minhas cotas, devo vender as minhas cotas, devo comprar cotas para ingressar, enfim. Podem haver regras para isso, né? Mas eu tenho que ter essa liberdade facultada. O princípio da preservação da empresa, então, entender que a empresa é algo importante para a sociedade, do ponto de vista da sua existência é importante para a sociedade, então, nesse sentido, ela deveria ser preservada como uma entidade geradora de desenvolvimento, tá? Geradora de emprego, geradora de renda, né? Então, nessa lógica. Então, interessa à sociedade a existência da empresa, por conta de tudo isso que eu falei, geração de tributos, né, impostos, fornecimento de bens e serviços, então interessa à sociedade ter a empresa. E aí, nesse sentido, eu devo buscar essa preservação da empresa, não à toa. Antigamente, a empresa ia à falência, né? Automaticamente, puxa, não deu conta, vai à falência. Hoje em dia, antes de chegar na falência, existe um processo praticamente compulsório de recuperação judicial. Então você vai buscar recuperar essa empresa, recuperar a saúde financeira dessa empresa. Você coloca ali um interventor, um gestor, coloca alguém designado para tentar resgatar essa empresa, atuar de um modo inteligente, perspicaz, um jeito diferente ali, para justamente tentar garantir que essa empresa perdure. Né? Então, na lógica de que isso seria interessante à sociedade. Né? É, o que eu estava comentando aqui, a falência versus a recuperação judicial. Hoje em dia, esse é o caminho natural da extinção das empresas, é primeiro buscar recuperá-la. Sociedade e responsabilidade, então o patrimônio da empresa responde civilmente pelos atos. Então, se uma empresa comete um deslize qualquer, um deslize contratual, um deslize moral, um deslize qualquer, assim, um ilícito, um crime ou coisa que vale, todo dano que essa empresa causar a alguém, quem vai honrar essa indenização é o patrimônio da sociedade. Por isso é tão importante você olhar no contrato social qual é o capital social, né? Qual é o capital dessa empresa para poder ter uma ideia de qual é esse limite sobre o qual a empresa responde, né? Essa é a lógica. Então, a sociedade, muitas vezes, ela está limitada na sua responsabilidade. Não à toa, as empresas chamadas de empresas limitadas são justamente essas, que têm uma responsabilidade limitada a um determinado valor. E esse determinado valor é o valor que está lá no capital social da empresa. E essa limitação também em relação ao patrimônio dos sócios. Né? Então, os sócios vão responder apenas em relação àquela quantidade de dinheiro que eles aportaram para aquela empresa, ou uma composição disso, né? Aquela empresa deu um lucro para aquele indivíduo, e aí há aquela limitação de responsabilidade. Isso é a própria responsabilidade limitada daquelas empresas tidas como empresa de responsabilidade limitada. Então, o sócio vai responder de modo conjunto e compartilhado, né, em relação aos atos daquela empresa, mas limitado àquele capital, aquela quantidade de dinheiro que está
correspondendo a ele naquela sociedade. Tá? Então, é assim que funciona. Autonomia da vontade, então, é um outro princípio que vai se aplicar especialmente a contratos empresariais, em que cada pessoa tem que escolher com quem quer contratar ou não, bem como negociar cláusulas contratuais. Então, quando você vai construir um negócio jurídico, vai construir um contrato em relação a uma empresa, em tese você teria a liberdade absoluta de contratar o que e em que termos quisesse. Desde que não houvesse vedação legal, você poderia contratar tudo seria pactuável ali. O que acontece muitas vezes é que você limita essa vontade através de um contrato de adesão. Vai contratar lá uma empresa de telefonia celular, uma empresa de TV a cabo, o contrato vem pronto. Então você tem essa sua liberdade limitada. E aí vem o direito do consumidor, que depois a gente vai conversar sobre ele, e vai criar novas regras, né? Vai entender que você é desfavorecido nessa relação, e aí vai poder te dar algum favorecimento, entre aspas, né? Mas, em regra, um contrato empresarial ele é uma relação equilibrada, onde as duas partes combinam segundo suas próprias vontades, é por isso que chama autonomia da vontade. Então, as duas partes têm suas vontades e as duas partes vão combinar conforme lhes convier. E, lógico, chegando a um consenso, chegando a um acordo, continua válida essa relação. Né? Coloca-se no papel, assina e tá valendo. Né? O princípio da inerência do risco. Então, toda atividade empresarial ela importa em risco, certo? Então, atividades empresariais possuem risco, e esse risco do negócio é um risco tanto de dar certo quanto o risco de dar errado. É o risco de dar lucro quanto o risco de dar prejuízo, certo? E aí, sobre os empresários, caem, em geral, os ônus decorrentes da consumação do risco. Então, eu resolvi abrir uma empresa de transporte de produtos perigosos. Tombou um caminhão de combustível na pista, e agora eu tenho que limpar o meio ambiente, a pista, o caminhão que quebrou, tudo. Então, isso é do próprio risco do negócio. Eu, na medida em que eu, como empresário, me disponho a exercer essa atividade de risco, por maior ou menor que seja esse risco, a hora que acontece um dano, um ônus, eu sou automaticamente obrigado a me responsabilizar por isso. Então recai sobre mim o custo de contratar um guincho para tirar o caminhão dali, contratar uma empresa para limpar o solo, contratar uma empresa para limpar a água, contratar uma empresa para consertar o caminhão. Então eu sou obrigado a arcar com todos esses custos. Né? Então isso está associado a esse princípio da inerência do risco. Então, tanto eu tenho o risco de dar certo, e aí se der lucro é meu, quanto eu tenho o risco de dar errado. Se der prejuízo, é meu também. Então, isso é ser empresário, é assumir todas essas liberdades e esses riscos. Então, fica como proposta para vocês investigar quais tipos ou espécies de sociedade se aplicam aí mais comumente à engenharia civil. Então, fica como sugestão de exercício para vocês fazerem essa investigação. Qualquer dúvida que queiram, uma dúvida que tenha surgido, eu estou à disposição, no contato de sempre. Bom, um abraço a todos.